Fala galera, tudo certo? Vamos continuar aqui um pouquinho aquela parte de ótica, né? Já falei para vocês na primeira aula que nós inicialmente entendemos um pouquinho a respeito de ótica física sobre a luz e agora a gente começa entendendo sobre a composição da luz, sobre as chamadas cores primárias e por aí nós vamos, depois falando ali sobre alguns princípios e consequentemente espelhos planos, tá? Então começando aqui com o seguinte, vamos entender inicialmente qual é a composição da luz. Eu vou fazer aqui para vocês uma comparação, na verdade, da luz branca quando ela atravessa algumas regiões, como por exemplo um prisma, sofrendo assim a refração e internamente a dispersão da luz, para observarmos algumas coisas, pontuarmos alguns detalhes que nós entenderemos um pouquinho mais tarde, tá bem? Então vamos começar com o seguinte. Falando aqui sobre a luz branca, mais especificamente sobre essa composição da luz classificada como luz branca, que é, na verdade, uma luz policromática. Policromática por quê? Porque ela apresenta diversos cromos, diversas cores. É por esse motivo específico, por esse detalhe específico, que nós consideramos a luz branca como sendo uma luz policromática, ok? Nessa luz branca, vamos entender o seguinte. Quando nós tivermos a incidência dessa luz branca em um prisma, isso daqui é um clássico, na verdade, é bem fácil para você perceber, para você visualizar, porque existe a capa de um álbum do Pink Floyd que fala exatamente sobre isso, né? Ele mostra exatamente este fenômeno da dispersão, da quebra da luz nas cores que compõem o espectro visível para o ser humano. Mais especificamente, vamos imaginar que nós tenhamos a chegada desta radiação branca, então vai chegar aqui a luz branca, especificamente classificada como uma luz policromática, e esta luz branca propaga-se pelo vácuo, aproximadamente pelo ar, com a velocidade equivalente à velocidade da luz, aquele mesmo C equivalente a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Muito bem, a luz branca ao atingir um prisma como esse, cada um dos espectros visíveis para o ser humano, eles apresentam, devido a apresentarem ou a possuírem diferentes frequências, diferentes velocidades, diferentes comprimentos de onda ao sofrerem a refração. Essa refração é caracterizada por essa mudança de meio. Lembrando que a luz está propagando-se aqui no meio menos refringente, nós vamos entender isso depois em refração, e passando para um meio mais refringente. Nessa mudança de meio, só para vocês terem uma noção do que vai estar acontecendo, nós vamos ter esta quebra nas cores do arco-íris, mais especificamente a quebra nas cores, por exemplo, de uma das radiações aqui representadas como sendo a radiação vermelha. Consequentemente, nós vamos tendo todos os cromos apresentando aqui, ó, diferentes propriedades no interior do prisma. Lembrando que todas essas mesmas radiações, quando emergem deste prisma, elas passam a apresentar esta mesma velocidade, de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então, fora do prisma, antes de entrar e ao emergir do prisma, elas passam a apresentar esta mesma velocidade. O que muda é o que acontece dentro do prisma. Dentro do prisma, cada uma das radiações passa a apresentar uma velocidade diferente, assim como elas possuem um índice de refração diferente, um comprimento de onda diferente, todas as propriedades que são importantes nós vamos observar aqui logo na sequência. Lembrando do seguinte, então, a segunda radiação passa a ser aqui considerada como radiação laranja, ou o que nós podemos representar como alaranjada para esta radiação. Então, ao emergir, vamos colocando aqui na sequência, nós vamos ter a radiação inicialmente vermelha. A segunda radiação emergente nós vamos tratar como sendo alaranjada, só para dizer que, para ficar mais fácil de lembrarmos daquela sequência do VA-VAV, VAA, VAA, né? Simples assim, o VA-VAV, VAA, VAA, V novamente, para 7 cores que compõem o espectro visível para o ser humano. Consequentemente, a terceira radiação é a radiação amarela. Radiação esta amarela aqui representada na sequência. Então aqui nós vamos ter a radiação amarela. Consequentemente, a quarta radiação, a radiação verde.
E na sequência, nós temos que lembrar desta sequência, dessas 7 cores que compõem o espectro visível para o ser humano, tá? Aqui nós temos então a radiação verde. Acima desta radiação verde, nós passamos a ter a radiação azul. Consequentemente, acima desta radiação azul, nós temos a radiação anil. Como eu não tenho aqui a cor anil, vamos representá-la desta forma. Isso daqui é mais um espectro que compõe, portanto, essa radiação anil. E, consequentemente, o último dos espectros, o que sofre o maior de todos os desvios dentro do prisma, que é necessariamente uma radiação considerada como uma radiação violeta. Vou representar aqui em rosa, mas essa radiação classificada como uma radiação violeta. Muito bem. Então, a luz branca, ao atravessar um prisma como este, ela chega até esse prisma com essa velocidade equivalente à velocidade da luz no vácuo. No interior do prisma, o que vai nos interessar é exatamente o que acontece no seu interior, lembrando que, novamente, ela vai estar saindo deste prisma, que é este meio mais refringente, e retornando para o ar, que é o meio, de novo, menos refringente, voltando a ter a mesma velocidade antes da entrada no interior desse prisma. Bom, o que vai nos interessar a partir de agora é o que vai estar acontecendo dentro deste prisma. Lembrando do seguinte, dentro do prisma, a radiação que apresenta a maior das velocidades é especificamente essa radiação considerada como radiação vermelha, tá? Então, dentro do prisma, a propagação se dá de maneira mais rápida para a radiação que apresenta o maior de todos os comprimentos de onda. Consequentemente, radiação esta compreendida como a radiação vermelha. A que apresenta a menor das velocidades dentro do prisma é esta radiação violeta. Observação importante, já que dentro do prisma, assim como no interior do nosso olho, que nós temos um índice de refração no interior do nosso olho superior ao índice de refração do ar, o índice de refração do nosso olho é próximo do índice de refração da água, nós passamos a ter dentro do nosso olho também a radiação vermelha propagando-se com a maior velocidade. Se a radiação vermelha dentro do nosso olho propaga-se com uma velocidade maior, isso é uma indicação de que para sinais de alerta, nós temos necessariamente esta luz sendo empregada. Então, toda vez que você tem uma propagação de todos esses espectros no interior do seu olho, a que mais rapidamente chega até o fundo do seu olho, mais especificamente na região da retina, nos cones, e que excita primeiramente essas células, chamadas de células fotossensíveis, é especificamente a radiação vermelha. Então é utilizada de fato em sinal de alerta. Você pode ver que quando é para você parar, quando é para alguém chamar muito a sua atenção, necessariamente é utilizado esse tipo de radiação, né? Algumas grandes marcas de fast food também, e refrigerantes, enfim, fazem a utilização desse conceito, porque é de fato a radiação que primeiro excita o nosso olho. Okay? Então aqui está todo o espectro visível para o ser humano, lembrando na sequência VAA, VAA, V, VAVAV, para a sequência de todas essas cores, para ficar mais fácil para você lembrar. A partir daqui, eu vou anotar para vocês algumas observações importantes sobre todas essas 7 cores. Na verdade, eu vou fazer uma comparação entre os dois extremos, entre o vermelho e o violeta, relacionando 6 grandezas importantes. Então vamos pensar no seguinte, nós vamos analisar o interior do prisma. Quando nós estivermos observando o que acontece dentro deste prisma, eu vou observar aqui e comparar para vocês 2 radiações específicas. Eu vou colocar aqui na sequência para vocês a primeira, a radiação vermelha, deste extremo superior, a radiação que sofre quando você observa o menor dos desvios e, consequentemente, vamos comparar com esta radiação considerada como a radiação violeta. Dentro dessas cores todas que compõem esse espectro visível para o ser humano, vamos observar então o seguinte. Vamos comparar e observar o que acontece, primeiramente, em relação ao desvio sofrido pelas radiações. Além do desvio, vamos observar qual das radiações passa a apresentar um índice de refração maior ou menor. Então, vamos colocar aqui o chamado índice de refração. Além do índice de refração, vamos observar o que vai estar acontecendo em relação à frequência destas radiações. Consequentemente, em função desta frequência, vamos observar também o que acontece com a energia
destas ondas e também duas grandezas extremamente importantes. Uma delas, a velocidade de propagação. Além desta velocidade de propagação, uma última propriedade, uma última característica importante para nós estarmos comparando é o chamado comprimento de onda. Então, quando a gente passa a comparar todas essas 6 grandezas em relação a todo esse espectro eletromagnético, como eu disse, vou pegar a radiação vermelha e a radiação violeta apenas como exemplo. Quando nós comparamos todas essas grandezas, é importantíssimo que a gente observe quem passa a ser maior ou menor dentro desse espectro todo visível para o ser humano. Primeira delas, para o desvio. Basta você olhar para esta figurinha aqui, ó. Qual de todas as radiações passa a sofrer o maior dos desvios? Desculpem. Necessariamente é a radiação violeta. É a radiação que apresenta o maior de todos os desvios dentro do espectro visível para o ser humano, dentro de um prisma como esse, assim como numa gotícula de água na formação do arco-íris. Então a radiação que apresenta o menor dos desvios é a radiação vermelha e, consequentemente, a que apresenta o maior dos desvios é a radiação violeta. Isto ocorre, obviamente, devido à alteração, à variação no comprimento de onda para cada uma dessas radiações dentro daquele material. Mas quando nós falarmos mais sobre refração, nós vamos aprofundar um pouco mais nessa ideia, nesse conceito de termos maior, menor, enfim, comprimento de onda, consequentemente índice de refração. Nós vamos comparando novamente essas grandezas. É só para vocês terem uma ideia do que acontece inicialmente. Quando nós falamos sobre o índice de refração, obviamente, quem apresenta menor índice de refração sofre menor desvio, maior índice de refração, maior desvio, obedecendo esta mesma sequência aqui colocada. Então, o menor desvio para a radiação vermelha e o maior desvio para a radiação violeta. Consequentemente, em função da sua frequência. Quando eu falei na primeira aula com vocês da parte de ótica sobre o espectro eletromagnético, eu havia mostrado, olha, a radiação vermelha é a que apresenta a menor de todas as frequências e, consequentemente, o maior de todos os comprimentos de onda. Pensando em relação à frequência, nós podemos ainda garantir dentro desse sistema que a menor de todas as frequências é para a radiação vermelha e a maior de todas as radiações, a maior de todas as frequências, fica a cargo da radiação violeta. Consequentemente, só para a gente relembrar, na aula passada eu também comentei com vocês, olha, a energia é dada como H vezes F. Radiações de alta frequência são radiações que apresentam uma alta energia. Consequentemente, a radiação que tem menor frequência é a radiação que apresenta, dentre todas elas, a menor energia. Radiações mais energéticas tendem para o violeta, ok? E as duas únicas grandezas que são inversas a esta sequência, porque aqui você pode falar, bom, o vermelho é tudo menor e o violeta é tudo maior, com exceção desses dois últimos conceitos. A velocidade, especificamente, ela passa a apresentar o maior valor para a radiação vermelha, assim como o menor dos valores para a radiação violeta. Isto por quê? Isto obedece uma equação também vista na parte de ondulatória, considerada como V igual a lambda vezes F. Né? Se a frequência ao sofrermos refração, presta atenção, para a luz vermelha, a frequência fora e dentro do prisma é a mesma. Para a luz violeta, a frequência da luz violeta fora e dentro, ela também é a mesma, mas a da frequência da luz vermelha e a frequência da luz violeta apresentam entre si valores diferentes, correto? Então, para a luz vermelha apenas, como essa frequência permanece constante, eu posso garantir que porque ela apresenta uma maior velocidade, é porque ela possui, consequentemente, um maior comprimento de onda, caracterizando que essas duas grandezas são consideradas como diretamente proporcionais. Então, em relação ao comprimento de onda, o maior dos comprimentos está para a luz vermelha e o menor dos comprimentos está aqui para a radiação considerada como uma radiação violeta, ok? Nessa sequência toda nós temos uma simbologia que passará a ser muito comum, muito utilizada daqui para frente, que é esta. Falou de desvio, normalmente nós nos referimos a ele como o termo delta, essa letrinha grega, esse triângulozinho bastante comum na parte de cinemática, delta S, delta T, delta V, na parte de termologia delta T, ou delta teta para a temperatura, enfim, delta variação, que aqui no caso para nós representa o desvio sofrido pela radiação. O índice de refração nós vamos representar por essa letra N minúscula. Consequentemente, a frequência da radiação pela letra F, a energia pela letra E, a velocidade pela letra V
e o comprimento de onda por essa letrinha grega lambda. Então isso daqui é uma relação, uma comparação existente entre essas radiações que nós consideramos como a vermelha e a violeta, lembrando que o desvio vai aumentando do vermelho para o laranja, para o amarelo, para o verde, para o azul, para o anil, para o violeta, assim como o índice de refração, frequência e energia. As duas únicas grandezas que se alteram são a velocidade e o comprimento de onda desta radiação. Muito bem, a partir daqui, pessoal, já que nós estamos falando dessa composição da luz, eu gostaria que você entendesse nesta composição também as cores classificadas como cores primárias. Por que eu queria que você entendesse as chamadas cores primárias? É muito comum nós fazermos uma certa confusão quando nós pensamos em cores primárias, fazendo referência especificamente à parte de arte, ou seja, nós não podemos confundir cores primárias pigmentares, cor primária pigmentar, com cor primária referente à radiação. Das cores primárias que fazem referência à radiação, eu vou mostrar a partir de agora para vocês. Então nós temos todo um espectro que compõe essas chamadas cores primárias, e dentro destas cores classificadas como cores primárias, nós vamos ter dois tipos de tríades. A primeira delas, eu vou considerar aqui para vocês como sendo para uma tríade aditiva. Dentro desta tríade aditiva, é quando nós consideramos para essas cores primárias, simplesmente a junção de algumas cores. Percebam, eu tenho dentro dessas cores classificadas como cores primárias as seguintes radiações. Cor primária número 1. Nós vamos considerar aqui como sendo a radiação vermelha. Esta é classificada como uma cor primária. A radiação vermelha. Uma segunda radiação que também é considerada como uma cor primária. A cor verde. Então o verde também passa a ser classificado como uma cor primária. Uma terceira cor primária, o azul. É muito comum nós pensarmos em cor primária pigmentar, referente à arte, usando o amarelo no lugar do verde, ok? Mas isso é para arte, quando nós falamos sobre tinta, pigmentos. Aqui nós estamos falando de radiação. Então aqui nós temos a cor primária, ou esse espectro primário, considerado como uma tríade aditiva, onde nós veremos que quando nós unimos, juntarmos essas radiações, nós passamos a ter a presença de todas as cores que compõem o espectro visível para nós. Percebam o seguinte, dentro dessa tríade, considerada então como uma tríade aditiva, é quando eu somar essas três radiações, que é o que compõe, por exemplo, o que nós consideramos ou conhecemos como pixel. Um pixel ele é composto, em geral, por três partículas de fósforo. Um fósforo azul, fósforo verde, fósforo vermelho. Quando nós unirmos essas três cores, isso dará origem ao que nós conhecemos como um pixel. Um daqueles quadradinhos da tela do seu celular, da tela da sua TV, de uma tela de um monitor de computador, de uma câmera fotográfica, enfim. Dentro dessa tríade, portanto, nós vamos imaginar o seguinte. É como se nós tivéssemos aqui a junção dessas três cores primárias. Vamos juntar, na sequência, estas três cores. Ao juntarmos essas três cores, nós teremos, portanto, a presença do que nós conhecemos como um pixel. Ou seja, eu tenho aqui uma radiação que é uma cor primária, que é a vermelha. Então nós temos aqui a cor vermelha sendo considerada como uma cor primária, ok? Temos também uma segunda radiação, que é esta daqui, considerada como uma cor também primária, que é a cor verde. Também, então, considerada como uma cor primária. E a terceira dessas cores primárias está aqui colocada, que é o azul, que também é uma cor primária. A partir daqui, pessoal, nós temos que observar que nós temos algumas radiações, que vão ser dadas pela junção de dois pigmentos, de duas cores consideradas como cores primárias. Quando essas duas cores primárias se unem, quando essas duas cores primárias se juntam, isso dá origem necessariamente a algumas outras radiações. Por exemplo, se eu juntar o vermelho com o verde, isso nos dá uma cor classificada como secundária, que na verdade vai sendo dada pela soma do vermelho, por isso da tríade aditiva, com o verde, dando origem a esta radiação considerada como amarela. Então a radiação amarela.
Temos a segunda dessas radiações, que eu vou considerar aqui para vocês, como sendo uma radiação feita da junção deste vermelho com o azul. Na junção do vermelho com o azul, nós passamos a ter esta cor classificada como magenta. E uma terceira, eu vou colocar aqui nesse tom verde, mas na verdade é um tom de anil, basicamente, classificada como ciano. São as três cores classificadas, portanto, como cores secundárias. Isto, portanto, é o que nós consideramos como um pixel. Consequentemente, se nós unirmos as três cores, isso dará origem ao branco. Ao unirmos as três cores, portanto, nós teremos a presença da cor branca. Isso é o que compõe o que nós classificamos como uma tríade aditiva para todas essas radiações. Neto, é possível termos uma tríade subtrativa? Temos. A tríade subtrativa, ela vai ser dada pelas cores classificadas apenas como cores secundárias. Eu não vou ficar representando essa tríade secundária, essa tríade subtrativa para vocês, mas só para vocês entenderem. Quando nós pegarmos o magenta, o ciano e o amarelo, que é o que nós temos, por exemplo, no cartucho de uma impressora, né, nós temos exatamente a presença dessas três cores que são classificadas como cores secundárias, né, o magenta, o ciano e o amarelo. E quando nós unirmos, por exemplo, o magenta com o amarelo, se você pegar duas daquelas três cores que nós temos no cartucho de uma impressora, ao fundir o magenta com o amarelo, sendo dispersos, sendo despejados literalmente juntos em uma folha, isso dá origem à cor vermelha. Se unirmos o amarelo com o ciano, isso dá origem ao verde. E se unirmos o magenta com o ciano, isso dará origem ao azul. Mas, e se nós unirmos ciano, magenta e amarelo? Isso dá origem à cor preta, ok? Então é assim que nós temos uma aplicação dessas cores classificadas como primárias e também classificadas como secundárias. Beleza? Valeu, galera!